Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs que estão nos assistindo, de perto, de longe. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro, Momento com Jesus, aprendendo com Emmanuel. Então, nosso objetivo é que a gente entenda o que está escrito no Evangelho, mas quem vai explicar para nós é o nosso benfeitor amigo Emmanuel. Então hoje ele vai nos falar assim, na propaganda: e vir e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Então Jesus disse em Lucas capítulo 7, versículo 23. Vamos ver o que o Emmanuel quer dizer para nós. A exortação do Mestre aos discípulos são muito preciosas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus demandas intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevação de significado deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Destinizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Então, meus amigos, vamos dar uma parada aqui. Vamos refletir um pouco o que Emmanuel está querendo nos dizer. Que não é necessário que nós possamos cristianizar, deixar com que Cristo invada nosso coração, invada nossos pensamentos e, principalmente, invada as ações de nosso dia a dia. Segundo Emmanuel, é imprescindível que a gente faça isso. Não adianta muitas vezes nós mudar de crença religiosa, de mudar de templo religioso, a gente frequentar certo templo, se sentir bem naquele ambiente, mas no momento em que nós estivermos fora daquele ambiente, é o lugar mais essencial para que nós possamos aplicar aquilo que nós aprendemos. Porque essa é a essência do cristianismo, essa é a essência dos ensinamentos de Jesus, que possamos nos transformar, conforme Emmanuel nos coloca aqui. Possamos deixar com que o bem penetre no nosso ser, para que a gente exteriorize, para que a gente deixe para fora aquilo que Jesus está nos ensinando nas nossas ações do dia a dia. E às vezes, conforme ele nos falou, se nós mudarmos de centro religioso, muitas vezes nós iremos apenas nos perturbar mais do que a gente se purificar. Porque ele também nos chama a atenção para que a gente siga aquele ser, aquele centro religioso que, além de falar do bem, possa exercitar o bem também. Então esse é o caminho certo. E nós exercitar o bem que nós aprendemos naquele centro religioso, entendeu? Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. Preocupação de proselitismo é sempre perigoso para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. Então, assim, a conversão que nós temos, ele quer nos dizendo, que nos leva apenas a se converter por aqueles que têm a palavra linda, que tem aquele verbo maravilhoso, em que a multidão fica uau, mas que na prática acaba não conseguindo colocar os seus ensinamentos na prática para si, esse também vai alcançar muitas perturbações. E também aquele que está ouvindo precisa arcar com as responsabilidades de ouvir o ensinamento e levar o ensinamento para a prática. Entende? O discípulo sincero sabe que dizer é fácil,
mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Então vejamos que esse é o ensinamento que Emmanuel nos traz hoje. Ele é um reflexo do nosso aprendizado na prática do nosso dia a dia. Então, indispensável é nós que estamos aprendendo o Evangelho, que possamos praticar o Evangelho. E assim nós iremos transformar nossa sociedade na medida em que nós também vamos nos transformando. Porque vejam bem, meus amigos e minhas amigas, aqueles que estão lá no alto hoje, na política, são deputados, aqueles que estão na governança da nossa cidade, eles são um reflexo de nós na sociedade, porque nós votamos e escolhemos eles, porque nós formamos eles ao longo dos anos dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e com a nossa cultura. Entende? Então, se nós conseguirmos nos transformar internamente para o bem, então toda a nossa sociedade também irá se transformar. Então, essa é a proposta de nosso Senhor. Transformarmos nós primeiro para o bem, para que a gente possa depois transformar o próximo para o bem. Entendem? Essa é a proposta do nosso Evangelho de hoje. E também a proposta de a gente seguir aqueles que falam do bem e que fazem o bem. Esse é o segundo e talvez seja o primeiro ensinamento que Emmanuel nos traz para hoje, para que a gente possa ouvir as pessoas que falam muito bem, que às vezes acertam todo o português, todas as conjugações verbais e os tempos verbais no momento de falar, e que têm uma dicção que nos chama a atenção, mas no momento de praticar é o momento em que as pessoas desse segmento de liderança social nos centros religiosos acabam que por pecar, e assim Emmanuel está nos dizendo: siga aquele que faz o bem, siga aquele que fala e faz o bem, não siga aquele que não fala o bem, que só apenas fale do bem, mas que não pratique o bem. E assim nós terminamos o nosso encontro de hoje. Um forte abraço e até a próxima.